Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Dando sequência à nossa videoaula passada, agora nós vamos estudar a fotografia em movimento. A fotografia em movimento nós chamamos de cinema, que foi a grande invenção do século XX. Vamos ver? Está lá no nosso livro 3, tema 2. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que essa ideia, né, da mesma maneira que vimos que o ser humano sempre quis registrar, né, o que ele estava vendo, porque a pintura fazia isso, beleza. Mas ele sempre quis pesquisar uma outra maneira de fazer esse registro até chegar na fotografia. O ser humano também começou a querer registrar o movimento. Então, as primeiras ideias que a gente tem é o teatro de sombra, que surgiu na China há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Tá? E é considerado patrimônio imaterial da humanidade. Então, como funcionava esse teatro de sombras? Você tinha uma cortina, a plateia vendo essa cortina. Por trás da cortina você tinha, né, ou as pessoas interpretando os personagens, ou essas marionetes, do jeito que vocês estão vendo, e elas ficavam na frente de um jogo de luzes. Então, essa luz iluminava a figura, né? Imagina que aqui atrás de mim tem uma figura, tem uma luz, perdão, tá? Essa luz vai projetar minha sombra nessa cortina, e quem está sentado na plateia vai ver minha sombra, e aí eu vou me mexendo e vou apresentando, contando uma história através do movimento. Foi criado no século XVII, tá, por Kircher, a lanterna mágica. Como é que ela funcionava? Né? Era pintada lâminas de vidro, tá? Onde essa luz, né, vocês estão vendo aí, né, tipo uma lamparina, projetava, né, iluminava essa imagem pintada no vidro numa parede. Essa técnica foi evoluindo, né? E mais tarde nós temos o cinematógrafo, que foi uma invenção dos irmãos Lumière, em 1895. Tá? Então vocês percebem como, à medida que a fotografia vai se modernizando, né? Vai conseguindo coisas novas, vai descobrindo coisas novas, essa ideia de fazer a imagem em movimento, ela também vai acompanhando, né? Então, assim, nós temos essa máquina de registrar imagens, a manivela, né? Criada pelos irmãos Lumière. Primeiro filme, né? O primeiro filme quem fez, na verdade, foram os irmãos Lumière, né? Que eram filmes que duravam segundos, tá? E eles foram para frente de uma fábrica, colocaram um cinematógrafo. A gente tem que pensar que não tinha, essas máquinas eram pesadas, tá? Não tinha portátil, então elas precisavam de um tripé, era colocado no tripé, e não tinha como você enquadrar aquilo que você está vendo ali no espaço da câmera cinematográfica, igual você ia fazer com a fotografia, tá? Então, ela ia registrar aquilo que estava passando. Então, por exemplo, nessa primeira imagem, né, nesse primeiro filme dos irmãos Lumière, né, que é a saída da fábrica, você vai ver as pessoas saindo, né, dá o apito, que é o sinal de saída, e as pessoas saindo, e você só vai ver aquilo que a câmera consegue enquadrar. Então, na maioria das vezes, você só vê as pessoas daqui para baixo, tá? E esse filme de Georges Méliès, 1902, chamado Viagem à Lua, ele vai criar o primeiro filme de ficção científica. A ideia de ir para a Lua já era uma ideia que o homem, né, almejava há muito tempo. Então, como hoje em dia, se você vai fazer um filme de ficção científica, você
tem vários programas de computador que você vai conseguir construir o universo, né? Várias técnicas que você vai construir o universo ali, mas só que nessa época você não tinha nada disso. Então você tinha que usar a criatividade para construir um cenário, né? A história da viagem à Lua é um grupo, né, de astronautas que viajam nessa cápsula e chegam à Lua. Então aqui a gente já começa a ter a ideia, né, da mistura da fantasia com a realidade, que para dar esse formato de lua foi preciso fazer uma torta de creme, tá? Tirar foto da torta de creme, tirar foto de uma pessoa para misturar, né? Depois que vocês fizerem a pesquisa da fotografia analógica, vocês vão entender como eles conseguiram fazer essa imagem, né? E uma coisa que hoje em dia a gente sabe, se essa imagem, essa cápsula teria atravessado a Lua. Aqui ela acerta o olho da Lua, vamos dizer assim, né? E aqui na parte de baixo você tem uma cena dessa chegada à Lua. Né? Então você tem essa pessoa voando, esse Saturno aí voando, que na verdade estão presos por cabos de aço. Né? Tem um filme chamado A Invenção de Hugo Cabret, que conta um pouco, né? O filme, além de ser lindo, maravilhoso, ele vai falar um pouquinho dessa história. Vale a pena ver, né? Já que estamos trancados em casa mesmo, né? Agora, o carinha que foi o divisor de águas nessa história de cinema foi Charlie Chaplin. Como eu falei para vocês, os filmes eram muito curtos, né? Duravam segundos. Então, Charlie Chaplin começa a criar histórias com início, meio e fim. E Charlie Chaplin faz parte, né, do cinema mudo. Ainda não tinha tecnologia na época dele para você gravar essas imagens em movimento com a fala. Então, quando a gente pega um filme de Chaplin para poder ver, que a grande maioria ele vai trabalhar com comédia, né? Porque as pessoas queriam ir para o cinema também para poder rir, né? Para poder esquecer um pouco as dificuldades que elas estavam vivendo naquele momento, naquela virada de século, né? A questão das guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, ele vai criar esse personagem chamado Carlitos, né, com essa roupa, que ele vai se inspirar no palhaço, ele vai se inspirar nos clowns, tá? Então, essa roupa maior que ele, esse sapato maior que ele, esse chapéuzinho coco, né? A bengalinha, bigodinho e tal. Quer dizer, ele é um palhaço de cara limpa, né? Um palhaço sem nariz de palhaço. E vai fazer comédia. A gente observa, né, a questão da câmera em pé com o tripé, que muitas vezes no filme do Chaplin vai sair do enquadramento. Tá? É bem legal de ver, bem interessante, tem muita coisa no YouTube, certo? Dá pra ver. E depois, no final da Segunda Guerra Mundial, surge Hollywood, né, nos Estados Unidos, Chaplin em inglês. Hollywood acontece, né, nos Estados Unidos. E aí Hollywood tem o que o cinema europeu até então não tinha, que era a questão da fala. Então, ele começa a competir, né, o cinema de Chaplin começa a competir com as produções de Hollywood. Né, e a galera, claro, preferia um filme falado do que um filme mudo. Né? E aí ele cria esse filme chamado Grande Ditador, onde o único filme o único não, né? Mas é o primeiro filme falado de Chaplin. Tá? É claro que o cinema começa assim como a fotografia em preto e branco. Hoje em dia você tem até alguns filmes, alguns clássicos que foram feitos em preto e branco, coloridos por técnicas digitais. Tá? Claro que o negócio tinha que chegar aqui no Brasil, né, gente? E chega como? Em 1896. Daí, em 1930, Ademar Gonzaga, ele cria a Cinédia, ali no centro da cidade, né? Ficava no centro da cidade, que popularizou os filmes de chanchadas, que eram filmes de comédia e musicais. Né? Então, os musicais que estavam tão em fama, tão em voga em Hollywood, ele traz para a gente. E aqui nós temos 3 dos grandes personagens desse início do cinema no Brasil.
Temos Grande Otelo, maravilhoso, né? Nasceu em 1915 e faleceu em 1973. Dercy Gonçalves, né? Maravilhosa também, 1907, faleceu em 2008. E temos o Grande Oscarito, né? Nascido em 1906 e morreu em 1970. Então, esses personagens, esses 3 atores, junto com outros, eles começaram a construir o nosso cinema nacional. A produção de um filme, ela precisa de algumas etapas, né? Tem um cineasta brasileiro da década de 70, chamado Glauber Rocha, que ele até fala que para você fazer cinema, você tem que ter uma câmera na mão e sai fazendo cinema. Mas você tem alguns elementos que são importantes para você construir um filme, tá? Primeiro é a sinopse. A sinopse vai ser o que você quer fazer, qual é a história que você quer contar. O argumento, por que você quer contar aquela história. O roteiro você vai escrever tudo que vai acontecer naquela história que você está contando e como você quer que aconteça. Tá? Os personagens, o seu filme vai começar com o personagem no meio de uma chuva tentando entrar em casa. Tá? Então, isso tudo é o roteiro, né? Tudo, conforme está acontecendo ali, conforme você está vendo, já foi definido do roteiro. O roteiro vai para um desenhista que vai fazer storyboard. O que é isso? Esse desenhista vai transformar esse roteiro em histórias em quadrinhos para quê? Para a equipe que for cuidar, né, da filmagem, da montagem, dos efeitos especiais e sonorização, entender qual vai ser a parte do filme que vai entrar certas coisas. Tá? Então, por exemplo, o roteirista escreveu, né, está um dia chuvoso, o ator está atravessando a rua com o guarda-chuva e precisa entrar em casa. Então, assim, a pessoa que vai cuidar dos efeitos especiais já sabe que naquele momento, naquela cena, ele vai ter que produzir o som de chuva, ele vai ter que produzir o som dele batendo na porta. A pessoa que vai cuidar do figurino já sabe que tem que arrumar um guarda-chuva, que tem que arrumar uma roupa, uma capa de chuva de repente para ele, né? Onde vai acontecer isso? Está de dia, está de noite? Então, a função do storyboard ele é super importante porque ele vai fazer aquele filme acontecer, ele vai tornar real aquele filme através do desenho, certo? Você vai ter a filmagem, a montagem daquele filme, né? Porque a filmagem, você já tendo, né, todo o roteiro, todo o storyboard, você fala assim, hoje eu vou gravar na rua. Então, todas aquelas cenas do seu filme que vai acontecer na rua, você vai gravar de uma vez só. Porque vai ficar muito caro você ir para a rua todo dia para poder gravar, né? Então, quem for fazer a montagem tem que entender bem esse storyboard para quê? Para fazer a montagem do filme linkando as cenas com início, meio e fim. Os efeitos especiais de sonorização, que é importante para a gente entrar na história, né? E cada etapa da produção é fundamental, tá? Para a qualidade técnica e estética do filme. Estética tem a ver com a beleza, tem a ver com aquele resultado final que você está vendo. O nosso trabalho, valendo um ponto, vai ser o seguinte. Você vai fazer um storyboard contando o que você está fazendo nessa quarentena. Aqui eu coloquei um exemplo, tá, de um storyboard com 6 momentos. Então, você tem o cara, né, se preparando para acertar a bola de beisebol. Ele acerta essa bola de beisebol. No terceiro quadrinho, essa bola de beisebol vai em direção ao passarinho, né? No quarto quadrinho se aproxima do passarinho, no quinto acerta e no sexto cadê o passarinho? Tá? Então você vê uma história com início, meio e fim. Se você quiser diminuir, fazer só com 3, fazer só com 4, tá valendo. Com 2 é impossível, tá, gente? Mínimo de 3 e máximo de 6. Qualquer dúvida, Clesep ou chat do Teams que a gente vai conversando, tá bom? Beijos!